Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre os problemas relacionados às cidades, os problemas urbanos, beleza? Bom, aqui nesse primeiro momento eu trago alguns problemas ambientais. Esses problemas ambientais a gente tem abordagens mais profundas em outros vídeos do cronograma do curso, tá? Então deem uma olhada lá. Questões de solo, a gente fala sobre problemas ambientais. Questões hídricas, a gente fala sobre problemas ambientais. Desmatamento, né, vegetação, tudo isso a gente aprofunda nessas questões, nesses debates específicos. Bom, problemas ambientais, tá? Só para a gente retomar aqui meio que uma revisão desses outros vídeos. Produção de resíduos, então, né, os lixos popularmente chamados, tá? Esses adensamentos populacionais estabelecem um grande volume de consumo e isso acaba gerando um grande volume de resíduos, né? Lixos, gases poluentes. A gente tem a poluição dos rios por conta desses resíduos despejados. A falta de planejamento urbano provoca, né, esse grande volume de resíduos, né, sendo despejados nos rios ou em áreas litorâneas. Isso porque essa falta de planejamento não vai acabar não contemplando uma malha, uma rede de tratamento de esgoto inteiramente conectada. Poluição visual, né? A gente consegue ver isso aos montes, uma grande quantidade de outdoors, por exemplo, a gente tem uma grande quantidade de pichações, de arranha-céus, né? Que tomam conta de paisagens naturais, por exemplo. A gente tem poluição atmosférica, também por conta, se a gente for pegar o caso brasileiro, por exemplo, né, um grande volume de transporte individual, isso causa uma série de despejo de gases poluentes na atmosfera, poluição do solo por conta dos lixões, dos aterros sanitários, do lixo despejado, né, sem tratamento adequado. Elevação de temperaturas médias, a gente fala disso em questões ambientais, né? Ilhas de calor, a gente fala também sobre inversão térmica, as famosas enchentes por conta, né, da falta de planejamento e aí a ocupação de maneira desordenada desse sítio urbano que já é propenso ali a uma determinada inundação, uma determinada enchente, por conta de elevação de níveis de rios, somado também à falta de tratamento de esgoto, tá? E também despejos irregulares de resíduos. A gente tem o desmatamento para ocupações irregulares, desmatamento para ocupação, e aí com autorização do governo público, tá? Para instalação, por exemplo, de resorts, o que quer que seja. A gente tem os movimentos de massa, né? Deslizamento de terra, de áreas de encosta, por conta de falta de engenharia pública para contenção desse deslocamento. Tá? E a gente tem problemas sérios com infraestrutura, problemas esses associados à macrocefalia urbana. Macrocefalia urbana também é um importante conceito, tá? Um conceito que fala basicamente sobre um adensamento populacional, um grande volume de pessoas nesses centros urbanos, onde essa infraestrutura, seja ela de transporte, seja ela educacional, de saúde, né, seja também de segurança pública, não consegue contemplar esse volume de pessoas que habitam esse espaço urbano. Aqui a gente tem, né, alguns outros problemas urbanos, que são os aglomerados subnormais, tá? Bom, o que é um aglomerado subnormal? Um aglomerado subnormal é pelo menos um conjunto, né, uma área com pelo menos 51 unidades habitacionais, ou seja, devem haver pelo menos 51 unidades, casas, né, ou barracos dentro de uma determinada área. Tá? Aqui a gente tem, né, por exemplo, um aglomerado subnormal. A gente tem, né, dentro dessa perspectiva também de debate a respeito de aglomerados, né, de processos
de problemas urbanos, melhor dizendo, é o processo de favelização, que é o crescimento das favelas por conta de outros problemas urbanos, tá? Que a gente vai falar mais para frente desse vídeo. A gente tem o processo de gentrificação. O processo de gentrificação é basicamente o processo de remoção, de expulsão de uma população, de uma área, seja ela de maneira forçada ou não, mas o processo de gentrificação, galera, ele tem uma característica ali, né, de ser um processo muito mais implícito, ele não é um processo tão violento, né, na violência física. Basicamente, o que acontece ali? Uma ressignificação do espaço urbano de que maneira? Tá? A gente vai ter uma área desse espaço urbano que ela vai ser ressignificada, ela vai ser revitalizada, como essa imagem mostra aqui para a gente. Tá? Então, aqui a gente tem uma determinada área ocupada por uma população, né, de menor poder aquisitivo. A prefeitura, né, o governo local, ele vai ressignificar aquela área, não só esse prédio, né, trabalhando dentro do conceito que Milton Santos chama de rugosidade, que é basicamente uma área, uma arquitetura urbana antiga, que vai ser revitalizada virando um museu. Então, por exemplo, a gente tem algumas áreas litorâneas, alguns armazéns, né, lá do período colonial, alguns armazéns do século XIX, que vão ser reestruturados e vão se tornar museus, por exemplo. A gente tem alguns armazéns que vão se tornar centros culturais na cidade do Rio de Janeiro. Isso é o que o Milton Santos chama de rugosidade, tá? Que é basicamente o espelho daquela paisagem do passado tendo um novo significado no presente. Tá? Esse processo de gentrificação ele vai passar muito por esse processo, né, de ressignificação desse espaço urbano dentro da sua infraestrutura, mas dentro da paisagem, né, da ornamentação ali do edifício, como o caso da imagem aqui, mas também do processo de infraestrutura. Então, por exemplo, um shopping chegou numa cidade que tinha um grande volume de pessoas de classe média baixa. Então, chegou um shopping ali com lojas altamente valorizadas. Então, aquela região ali vai se valorizar a partir da especulação imobiliária, e a partir dessa especulação imobiliária, o valor dos aluguéis vão subir e automaticamente aquela galera vai sair daquela região, a população mais pobre vai sair daquela região e uma população de classe média mais alta vai começar a chegar ali, tá? Então, o processo de gentrificação é basicamente essa expulsão, essa limpeza, tá? Que é feita tirando a população mais pobre, ressignificando aquele espaço para que aquele espaço seja alvo de especulação imobiliária e assim a galera com mais grana chegue àquela área. O processo de gentrificação intensifica o processo de favelização, tá, galera? A gente tem a segregação socioespacial, que é muito importante. A segregação socioespacial está diretamente atrelada, por exemplo, à favelização, aos conjuntos, né, subnormais de moradia, a grandes prédios abandonados. Os processos de segregação ele está diretamente associado a isso. Aqui a gente tem uma imagem clássica, tá? De processo de segregação socioespacial, mas eu botei dentro desse cenário, né? Essa imagem aqui mostra pra gente uma favela e aqui um conjunto, aqui um condomínio, tá? De luxo com quadras de tênis, quadras poliesportivas, piscinas, tá? Mas eu coloquei a segregação socioespacial de maneira separada do processo de favelização, né? Por quê? Porque o processo de segregação socioespacial ele é muito antigo ao processo de favelização. A gente pode falar do processo de segregação socioespacial, tá? Lá no processo de formação dos guetos. E o gueto que a gente enxerga hoje, tá? É um gueto muito antigo. O gueto ele é muito distinto da favela, tá? Se a gente for olhar na raiz ali da construção do conceito. A construção do gueto vem da palavra guettare, tá? Que é basicamente uma área ali de transformação de metais na Itália, em Veneza, tá? E aí a gente vai ter essa área de Veneza sendo dividida, onde a gente vai ter a criação dessa área chamada guettare,
que vai absorver, né, a população, né, de origem judia. A população vai se tornar um bairro judaico dentro dessa perspectiva ali em Veneza. Tá? A gente tem outros guetos importantes também no mundo, né? A gente tem guetos criados para concentrar, por exemplo, também a população judaica na Polônia, tá? A gente tem guetos nos Estados Unidos, e aí já é um gueto mais associado às questões trabalhistas, tá? Onde esse gueto ali dentro dessa sociedade fordista. Vídeos sobre o Fordismo a gente fala também, a gente tem um vídeo falando sobre Fordismo dentro do cronograma do curso, tá? Mas são esses guetos que vão receber a população negra nos Estados Unidos, em áreas centrais dos Estados Unidos, tá? É a população que vai trabalhar nessas fábricas, é a população que vai se inserir dentro dessa lógica urbana nos Estados Unidos, que vai se intensificar principalmente com o processo, né, de expansão dos subúrbios estadunidenses. Tá? Então, o gueto nos Estados Unidos vai receber essa população afro-americana, principalmente, tá? Enquanto a classe média estadunidense vai se deslocar para as áreas suburbanas. Perfeito? Dentro dessa perspectiva aqui do processo de segregação, também tem um contraponto, que é a autossegregação. Não confundam segregação socioespacial com a autossegregação. A segregação é quando você direciona uma população para uma área, afasta aquela população, por exemplo, de iniciativas públicas, tá? De braços do Estado, como, por exemplo, educação, saúde com eficiência, tá? E aí você está segregando aquela população. A autossegregação é quando o pessoal de renda mais elevada vai morar no condomínio ou constrói um condomínio, e aquele condomínio dotado de uma infraestrutura para que cada vez mais aquele morador precise sair dessas áreas para contemplar as suas necessidades ali as suas necessidades no espaço urbano coletivo. Então, alguns condomínios, por exemplo, com cinemas, alguns condomínios, né, com mercados, tá? Com centros de atividades físicas, beleza? Para cada vez essa população sair menos dessas áreas. Então, esse é o princípio de autossegregação. A gente vai ter aqui o subemprego, tá? Dentro do processo de urbanização, principalmente de países de industrialização tardia, de países periféricos, né? Como o caso brasileiro, a gente já vai ter uma intensa mecanização. Essa intensa mecanização vai gerar o que a gente chama de hipertrofia do setor terciário, beleza? A gente vai ter um setor terciário extremamente adensado, um setor secundário não conseguindo contemplar mais as atividades econômicas, não conseguindo mais absorver toda a população para aquela atividade, e a gente vai ter os subempregos, que são empregos informais, tá? A gente tem, por exemplo, vendedores ambulantes, a gente vai ter engraxates, né? Guardadores de carro, todos esses empregos ali gerando problemas de disparidade de renda dentro da cidade, beleza? A disparidade de renda vai se dar porque essas pessoas elas não vão se aposentar, em média elas têm um salário reduzido, beleza? Isso vai fazer, né, com que essas pessoas ocupem áreas irregulares, tá? E também com que haja um aumento da violência urbana, um problema seríssimo dentro desse cenário de cidades. Perfeito, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.